Interessante que a gente perceba e analise alguns elementos que estão presentes na educação infantil e a partir deles a gente poder situar melhor a educação física nessa etapa. Bom, o primeiro deles refere-se aos eixos estruturantes da educação infantil. Os eixos estruturantes são a brincadeira e as interações. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que refletir. O que seriam essas brincadeiras na educação infantil que são diferentes ou iguais às brincadeiras, por exemplo, que constituem uma das unidades temáticas da educação física? Então esse é o primeiro ponto importante. As brincadeiras aparecem como eixo estruturante, ou seja, tudo o que acontece na educação infantil é por meio de brincadeira e interações. E a gente sabe que a brincadeira tem diferentes classificações, inclusive dentro da própria educação física. Bom, essa é a primeira coisa. Depois, a gente tem que pensar que tudo o que está escrito na BNCC em relação à educação infantil é da educação infantil. Então, por exemplo, os campos de experiência. Existe um dos campos de experiência que é corpo, gesto e movimentos. Corpo e gesto e movimentos é um campo de experiência que pertence à educação infantil. Então, se houver um professor, uma professora de educação física na educação infantil, ou se não houver, o campo corpo, gesto e movimento, ele está já previsto de ser desenvolvido com as crianças. Então, se a gente vai para a educação infantil com a intenção de trabalhar com o corpo, gesto e movimento, a gente está, na verdade, concorrendo com as professoras, ensinando a mesma coisa. Então, existem dois professores ensinando os mesmos elementos. Isso deixa a gente fragilizado, porque facilmente um gestor pode pensar, olha, a gente não precisa de duas pessoas para dar a mesma coisa. Então, o que a educação física estaria, o papel, né, da educação física dentro da educação infantil, que dialogasse com esse campo de experiência, corpo, gesto e movimento, mas também dialogasse com os outros campos de experiência. Porque o modelo da educação infantil por campos de experiência, ele não é segmentado ou fracionado como é no ensino fundamental. Todos os campos de experiência são tratados simultaneamente. Então é um modelo diferente. Então a gente tem que propor um objeto, né, e algo para a educação física ensinar que dialogue com todos os campos de experiência. Essas experiências das crianças com a valorização do objeto da educação física.